Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse nosso trabalho da geografia. Vamos trabalhar hoje um tema muito legal. Lógico, sempre Brasil é muito importante estudar, mas hoje uma coisa assim que normalmente é bastante abordado, é um tema bem legal, que é sobre climas do Brasil. Vamos procurar conhecer um pouquinho as características climáticas do nosso país, a sua diversidade de clima e compreender um pouquinho sobre essa dinâmica, né, do que é clima, de como funciona, qual é a importância do clima para o país, de que maneira estudar esse tema aí, né, para que nós possamos compreender claramente. Beleza, então? Olha, vamos começar com algumas coisas importantes sobre o nosso país. O Brasil é caracterizado por uma grande diversidade de clima. Procurei destacar algumas características aqui que são muito importantes e você deve ficar muito atento. Primeira coisa, o Brasil possui temperaturas médias superiores a 18 graus. O que isso quer dizer? De que o Brasil está numa região predominantemente de clima tropical. Conhecemos um pouco sobre a localização geográfica do nosso país. Sabemos que o mesmo é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Portanto, a maior parte do Brasil está numa zona de clima tropical. Isso é demonstrado a partir do quê? Das temperaturas médias superiores a 18 graus. Uma outra coisa importante é a chamada amplitude térmica. O que é amplitude térmica, professor? Olha, amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura de um determinado lugar. Nesse caso aqui nós temos, olha, é uma amplitude térmica anual. A amplitude térmica pode ser diária, pode ser mensal ou anual. Nesse caso aqui, como estamos falando do Brasil, as suas características gerais, falamos então de uma amplitude térmica anual, inferior a 6 graus. Isso quer dizer que a variação de temperatura no Brasil não é muito grande. Uma outra coisa muito importante que temos que ficar atento quando trabalhamos clima, né, é a questão das chuvas. Veja essa característica aqui, ó. A diferença de estações caracterizadas pelo regime de chuvas. O que isso quer dizer, na verdade? É de que em muitos lugares no Brasil a variação de temperatura é tão baixa que normalmente as pessoas identificam as estações, né, verão e inverno, muito mais pelo regime de chuva, pelo índice de chuva que ocorre na região, do que propriamente pela diferença de temperatura. Então, vamos pegar um exemplo, a região norte do Brasil. Região norte e região nordeste. As temperaturas médias são sempre altas. Tá? O que as pessoas definem que é uma estação ou outra? Não é nem tanto pela diferença de temperatura, e sim pelo regime de chuva. Normalmente o verão é mais chuvoso do que o inverno, mas isso não é regra, fiquem atentos. Tá? Normalmente o verão é mais chuvoso. Tá? Por isso que as pessoas dizem, olha, é verão porque chove mais, é inverno porque chove menos e não em função da temperatura. Agora, na medida em que nós nos deslocarmos para a região sul do Brasil, aí se percebe claramente que a variação de temperatura normalmente é o que vai caracterizar a diferença das estações de ano. Isso quer dizer que o verão continua chovendo mais, certo? Mas aí o que define mesmo a temperatura ou a estação, nesse caso daí é a variação de temperatura. Beleza? Então, atenção para esse regime de chuvas aqui no Brasil, que é muito interessante e é uma das coisas que nós vamos falar sobre os principais climas. Muito bem. Uma outra coisa muito importante que se fala muito, né, quando se fala sobre o clima do Brasil, é a circulação atmosférica, controlada pela zona de convergência intertropical. Atenção para ela aqui, ó. Essa aqui também é chamada de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Trata-se de uma região que fica próxima à região do Equador, onde os ventos alísios se encontram. É uma zona de convergência, quer dizer, os ventos irão convergir para aquela região. Tá? No verão, essa zona de convergência ela se desloca mais um pouco para a direção sul, ou seja, ao sul da linha do Equador. No inverno, ela se desloca mais para a região norte. Por quê? Porque aí é verão no hemisfério norte. Tá? Mas é uma questão muito interessante. Previsão do tempo, normalmente, e se fala muitas vezes sobre a zona de convergência intertropical. Tá? Que trata-se do quê? Desses ventos alísios que eu já vou comentar aqui sobre eles. Antes disso, olha, essa zona de convergência intertropical, que fica na região do Equador, vou usar esse espacinho aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa zona de convergência intertropical, a gente fica aqui, ó. Tá? Então nós temos as áreas polares, os dois trópicos aqui que eu vou pontilhar, né? Trópico de Câncer ao norte e Trópico de Capricórnio ao sul, e vou usar a cor vermelha para indicar exatamente os ventos chamados de alísios, os ventos que sopram
das regiões tropicais para a região do Equador. Essa região do Equador aqui é chamada de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. É a região onde nós temos o quê? Olha aqui, ó, zona de baixa pressão equatorial. Tá? Lembre que pressão atmosférica na geografia é determinada pela diferença de temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a pressão atmosférica. Por isso que essa região, em relação aos trópicos, ela é uma região de baixa pressão atmosférica. Portanto, uma zona chamada de zona de convergência intertropical. É nessa região onde os ventos convergem. O que vai acontecer com eles? Olha, os ventos se dirigem para essa região do Equador, se aquecem e retornam para os trópicos. Tá? Parece uma coisa meio... O professor, é como se a Terra estivesse envolvida em túneis de vento? É basicamente isso. Tá? Vamos imaginar uma situação. Os dois trópicos, tá? A região da linha do Equador, essa região central, o que vai acontecer? Os ventos sopram para a região equatorial, eles se aquecem em função da temperatura mais alta na região do Equador, na medida em que se tornam mais leves, né? A alta temperatura, os ventos passam a ser mais leves e retornam para onde? Para as regiões dos trópicos. Então chamamos esses ventos aqui, indicado para as setinhas azuis, chamados de contralísios. Por quê? Porque os ventos alísios são determinados, gente, dos trópicos para o Equador. Então destacamos aqui a cor vermelha que nós indicamos aqui no nosso mapinha. Os ventos azuis, que eu não acrescentei aqui, que são chamados de ventos vamos escrever aqui, contralísios. Tá? Alísios. Ventos, portanto, que sopram dos trópicos, do Equador para as regiões dos trópicos. Então, por isso que essa região aqui é chamada de zona de convergência intertropical. Observe que eu deixei um espacinho aqui para você perceber a localização do Brasil. O Brasil está localizado aqui. Esse é o território do Brasil, que eu comentei antes, cortado ao norte pela linha do Equador, ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Grande parte do nosso país, depois nós vamos ver algumas imagens aqui, fica numa região de clima tropical, então ele é atingido o quê? Pelos ventos. Quais são os ventos que atingem o território brasileiro, professor? Alísios de nordeste e alísios de sudeste. Nós não temos ventos que sopram do oeste, visto para cá nós temos a Cordilheira dos Andes. Tá? Então fique atento a essas características bem interessantes. Essa questão de pressão equatorial aqui é muito legal, é bom ficar atento com ela. Ventos alísios e aqui os chamados contralísios. Tá bom? Só para reforçar então, olha, alísios são ventos que sopram dos trópicos para o Equador, contralísios são ventos que sopram do Equador para os trópicos. Tudo bem? Bom, essas características gerais aqui é sempre bom ficar atento. Vejamos então aqui o mapa do Brasil. Uma coisa bem interessante. Tá? Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar aqui o nosso mapinha. Muito bem. Ó, aqui nós temos um mapa muito legal porque determina a direção das massas de ar que atuam no Brasil. Os climas brasileiros são influenciados por vários fatores, entre eles as massas de ar. O que é massa de ar? Massa de ar é uma porção de ar que possui características de acordo com o local de origem. Atenção para esse conceito. Tá? É uma porção de ar, uma quantidade de ar que se desloca e a característica daquele ar que está se deslocando, ele traz consigo as características de onde ele se originou. Tá? Então, uma porção de ar que possui características de acordo com o local de origem. Quantas massas de ar atuam no Brasil? 5 massas de ar. Vamos ver aqui? Olha aqui para mim, olha. Vejamos aqui. Aqui nós temos as 5 massas de ar. Tá? Veja essa aqui, ó, MEC, ou seja, aqui está EC. Mas, na verdade, normalmente, ou vem só essas duas letras aqui, ou vem antes aqui um M aqui na frente. Mas não vai fazer diferença nenhuma esse M, por quê? Porque, normalmente, quando mostra este mapa aqui, está tratando de massas de ar. Logo, não há necessidade de colocar o M de massa na frente. As duas letras seguintes é que nós temos que ficar muito atentos. Tá? Vejamos aqui, ó. Equatorial continental. Bom, pensando. A massa equatorial, por quê? Porque já vimos que a linha do Equador corta o Brasil aqui na região norte. Tá? Então, essa região norte é cortada pela linha do Equador. Equatorial, portanto, está próxima da linha do Equador.
continental porque se forma aqui no continente. Então, o EC, certo? Não tendo o M na frente, que não vai mudar nada, é massa equatorial continental. Tá? Agora, lembra do conceito? Características de acordo com o local de origem. Se ela se originou aqui nesta região, bom, duas características importantes são interessantes. Uma delas é quanto, gente? A temperatura, temos que sempre lembrar disso, a temperatura e a umidade. Tá? Não necessariamente nessa ordem, mas é interessante que se mantenha uma certa ordem aqui para estudar. Vejamos, qual é a temperatura dessa massa de ar aqui? Bom, se ela tem a sua origem próxima da região do Equador, ela só pode ser uma massa de ar quente. Tá? Quanto à umidade, o quê? Aí eu tenho que lembrar que essa região é caracterizada pela floresta equatorial amazônica. Intenso calor, intensa evaporação, portanto ela é úmida. Então fique atento, a massa equatorial continental ela é quente e úmida. As setas indicam a área de atuação dela. Tá vendo essa setinha aqui? Pois é, parece estranho, né? Mas ela se deslocou para essa região aqui sul. Mas é verdade, tá? A atuação da massa de ar, a massa equatorial, normalmente, no verão principalmente, ela tem uma atuação muito grande, quase em todo o Brasil, e muitas vezes ela é responsável pelo alto índice pluviométrico nessa região centro-oeste e sul, e praticamente até a região sudeste aqui do Brasil. Tudo bem? Então, ó, massa equatorial continental. Vejamos esta aqui, ó. Veja que o E continua, mas mudou para A. É lógico que aqui nós sabemos que temos o Oceano Atlântico. Tá? Bom, então como é que é o nome desta massa de ar aqui, professor? Massa equatorial, E de Equador, A de Atlântica. Então, massa equatorial atlântica. Essa região aqui são esses ventos que são chamados de alísios de Nordeste. Alísios de Nordeste porque atuam exatamente nessa região. Características, temperatura, região equatorial, quente. Umidade, claro, né? Quanto à umidade, ela é o quê? Ela é uma massa de ar úmida por se localizar e ter a sua origem no Oceano Atlântico. A atuação dela é nessa região Nordeste, um pouco nessa parte leste aqui também. Tudo bem? Bom, outra massa de ar importante fica nesta região aqui. Ó. Mas veja que agora mudou as letras e a denominação dela. Veja que em vez de E, tem aqui um T. Por quê? Porque faz referência ao Trópico de Capricórnio. Tá? Então é a massa tropical atlântica, que atua nessa região litorânea principalmente. Características dessa massa de ar. Quanto à temperatura, ela é também quente. Quanto à umidade, ela é também uma massa de ar úmida. É a responsável pelos altos índices pluviométricos nessa região litorânea, como as setas estão indicando aqui. Tudo bem? Olha, essas três massas de ar aqui, elas possuem as mesmas características. São quentes e úmidas. Vejamos uma outra aqui, olha só. Esta massa de ar aqui, apesar dela ter a mesma cor das outras, mas ela tem um destaque interessante. Primeiro, ela é tropical. Por quê? Porque tem a sua localização próxima ao trópico. E ela tem um Czinho aqui. Por quê? Porque é tropical continental. A atuação dela, veja que as setas são menores, ela atua mais intensamente na região centro-oeste do Brasil. E uma característica dela, quanto à temperatura, ela é quente. Tá? Ela é uma massa de ar quente. Mas quanto à umidade é o detalhe, tá? É a única massa de ar seca que atua no Brasil. Então a massa tropical continental, ela é quente e seca, diferentemente dessas outras três que nós falamos. Uma outra que é muito importante, a atuação dela, principalmente, é mais intensa durante o inverno, outono e inverno, até praticamente quase o meio da primavera, depois ela perde força bastante na região, é a chamada massa polar atlântica ou antártica. Atlântica ou antártica. Essa massa de ar, gente, ela tem a origem aqui na região sul, como nós podemos perceber, inclusive, pelas setas que atuam aqui, tá? E ela tem característica de ser fria e úmida. Muitos autores até dizem, olha, ela é fria e seca e passa a ter umidade na medida em que ela se desloca para essa região sul. Não há problema nenhum. O fato é que, quando ela chega no Brasil, normalmente ela traz temperaturas mais baixas, derruba as temperaturas e traz umidade.
Então fique atento com essa massa polar atlântica ou antártica. Ela é a única massa de ar fria que atua no Brasil. A atuação dela é mais intensa durante o inverno. Tudo bem? Vejamos aqui. Percebam que existem duas setinhas mais longas aqui. Uma delas chegando, inclusive, aqui na região nordeste, e a outra passando aqui pelo centro-oeste e chegando até a região norte. Professor, mas o que essa massa de ar fria está fazendo lá no nordeste e aqui na região centro-oeste e norte? Olha só, tem um fenômeno que esporadicamente acontece, tá? Que tem uma denominação chamada de friagem. Tá? Friagem. O que é esse fenômeno de friagem? Friagem é uma queda brusca de temperatura causada pela MPA. Vamos escrever isso? Olha só, é uma queda, aqui, queda brusca de temperatura, vou abreviar aqui, causada pela MPA, ou massa polar atlântica ou antártica. O que quer dizer queda brusca, professor? Olha, as temperaturas caem bruscamente ou de uma forma mais rápida. Tá, mas por favor, não é assim, meia hora depois já está frio, não. Esse processo é um pouco mais lento, mas é muito mais rápido em função do deslocamento dessa massa de ar. Então é representado por essas duas setas aqui. Observem que até a região do Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte do Brasil normalmente acaba sofrendo com essa massa de ar, a massa polar. Quando ela encontra condições favoráveis, ela aproveita a planície litorânea e a calha aqui do rio Paraguai, né, que fica nessa região Centro-Oeste, e pode chegar, tá? Não chega, não é sempre que acontece isso, mas ela pode chegar exatamente na região Norte. Beleza, então? Então, bora lá. Olha, agora sim, podemos ter então o nosso mapa, né, dos climas do Brasil, depois de estudarmos as suas principais características, né, e conhecermos aqui a atuação das massas de ar. Vamos lá. Aqui temos um mapa geral, né, dos climas do Brasil. Essa é uma classificação geral. Existem vários autores, né, que classificam os climas brasileiros. Essa aqui é um mapa que dá uma ideia geral dos principais climas do nosso país. Então aqui está uma legenda, veja aqui, clima equatorial, tá? Clima tropical, o semiárido nessa região do Nordeste, tá? Subtropical, tropical litorâneo e o tropical de altitude. Tá? Você deve estar se perguntando, professor Lauderi, como é que eu consigo trabalhar essa questão de climas aqui no Brasil? Olha, a dica que eu lhe dou para ficar uma coisa mais fácil é você sempre identificar, primeiro, a região que predomina o clima. Explico por quê. Porque quando se trabalha clima, você está vendo que há uma divisão aqui, ó, tá? Olha, é um clima tropical aqui, como nós sabemos, tá? E aqui o clima chamado de equatorial. Tudo bem, tá? Existe uma linha que divide um clima do outro. Mas normalmente esse clima ele não é limitado por esta linha. Bom, do outro lado da linha já é outro clima? Não. Então existem as faixas de transição. Então quando se aborda questões a respeito dos climas, normalmente se trabalha a ideia de predomínio. Quer dizer, tá? A região que predomina qual tipo climático. Exemplo, a região norte. Observem que aqui em cima tem um clima tropical. Tá? Mas o que predomina nesta região norte aqui? Ah, professor, predomina clima equatorial. Então esse é o detalhe. Não se preocupe muito, de repente, poxa, mas professor, e se os caras pedirem aquele pedacinho que está ali? Olha, normalmente não acontece isso. Tá? Se trabalha numa linha um pouco mais ampla, evitando que possa criar uma interpretação duvidosa, tá? Mas ela está numa região de transição, tá? Então cria-se às vezes uma dúvida muito grande e pode sim dar margem para recurso, ou que venha acontecer uma situação de que o estudante vai dizer, olha, poxa, mas é muito próximo, pode ter uma característica diferente aí, tá bom? Então se trabalha numa linha normalmente mais ampla, tá? O que eu quero convidar a você a fazer é o seguinte aqui, ó. Vamos criar então naquela ideia do nosso mapa, tá? Um organograma, um planejamento de estudos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, tá, dentro daquele mapinha, por exemplo,
Colocamos a região, tá? A região, dois pontos, tá? Qual é o clima desta região, tá? E aí as suas características gerais. Tudo bem? Vamos lá então, olha, vamos pegar o mapinha nosso aqui, vamos ver se a gente consegue voltar o mapinha. Opa, voltamos. Vamos numerar assim então, ó, 1 aqui, 2, tá? Clima 3, 4, 5 e clima 6. Bem, essa ordem aqui, mais ou menos. Se precisar, a gente volta, né, trabalhando, né, cada um dos climas ali. Vamos avante, assim. Aí ficou mais fácil. Agora apagamos aqui e vamos nós. Olha, qual é o clima número 1? Região, portanto, região norte. Vamos escrever com uma outra cor aqui para ficar mais destacado para você. Região norte. Qual é o clima ali, gente? Clima equatorial. Tá? Equatorial. Também conhecido como equatorial úmido. Equatorial úmido. Quais são as suas características? Procure ser bem prático nisso. Não vá com muitas picuinhas, muitas coisas. Olha, normalmente duas características possuem. Alta temperatura, certo? Alta temperatura e altos índices pluviométricos. Altos índices pluviométricos. Que trata-se do quê? Alto índice de chuva. A região é influenciada por qual massa de ar? Lembra lá da massa de ar? Lembra lá da MEC? Massa equatorial continental, que é quente e úmida. Tudo bem? Vamos ao outro clima que nós numeramos lá, tá? Número 2. Muito bem. Qual é a região que nós temos? Ah, professor, é a região centro-oeste. Tá? Região centro-oeste, este clima predomina. Qual é o tipo de clima que predomina nessa região? Destacamos aqui, clima, tá? É o chamado clima tropical. Tá? Clima tropical. Esse é um clima, grande parte do território brasileiro. Bom, e as suas características gerais, vejamos aqui. Esse é um destaque bem interessante. Olha aqui, flechinha, fechamos, muito bem. Duas características, gente. Duas estações bem definidas, tá? Definidas. Quais são essas estações bem definidas, professor? Verão, gente, é chuvoso, tá? Chuvoso, e inverno seco, tá? Essa é a característica desse tipo de clima dessa região centro-oeste do Brasil, tá? Região amazônica, região norte e região centro-oeste com um clima tropical, tá? Duas estações bem definidas, as temperaturas ali normalmente não baixam, gente, de 18 graus. A influência nessa região aqui é da massa de ar chamada de massa tropical continental. Tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro clima, a terceira região indicada pelo nosso clima. Vejamos ali, vamos voltar no nosso mapinha e lembrarmos de qual região, na verdade, estamos tratando. Do clima semiárido e depois, então, o clima subtropical. Tá? Então, região 3. Região 3, qual que é esta região 3? Olha, é a região do Nordeste. Tá? Atenção para essa região. É uma região bem interessante no Brasil. Tá? Região Nordeste. Mas aqui eu queria fazer um detalhe interessante. Olha, é a região do sertão nordestino. Por que eu falo isso? Porque, na maioria das vezes, quando se imagina Nordeste, imagina-se que o Nordeste todo é seco. E não é verdade isso. Se você pegar na história do Brasil, a região litorânea do Nordeste foi aonde? Foi se plantado cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar associada aos solos, chamado de massapê, certo? Com um clima tropical úmido. Tá? Então, fique atentos porque o semiárido do Nordeste é essa região do sertão nordestino. Bom, qual é o clima e como ele é chamado aqui? O clima dessa região é chamado de semiárido. Tá? Clima semiárido. Ou muitos autores trazem como tropical semiárido. Tá? Quais são as suas características gerais? Olha, claro, né? Temos aqui altas temperaturas, certo? E, obviamente, né, baixo
índice, tá? Índice de chuva ou pluviométrico, como você queira, baixo índice pluviométrico, que seria baixa quantidade de chuva nessa região. Tá? Lembra lá do mapinha do item 4? Pois é, o item 4 que nós destacamos, tá, corresponde à chamada região, tá, região sul do Brasil. Tá? A região sul do nosso país, tá? Vamos manter aqui com a caneta vermelha para ficar organizado, né? Região sul. Qual é o clima desta região? É um clima chamado de clima subtropical. Subtropical. Isso numa classificação do Brasil. Professor, mas se porventura eu encontrar alguns autores que dizem que esse clima é chamado de temperado, não está errado, tá? Fique atento. O temperado é uma classificação quando se fala do clima mundo. Quer dizer, a região sul predominantemente está numa zona de clima temperado. Então, é a mesma característica do clima subtropical. Mas por que nós estamos usando aqui, então, a expressão subtropical? Porque é uma classificação regional, Brasil. Né? Então, usamos a expressão subtropical. Bom, quais são as suas características mais importantes deste tipo de clima aqui, gente? Olha, 4 estações bem definidas. Vou resumir aqui. 4 estações bem definidas. Tá? Chuvas regulares durante o ano todo. E grande amplitude térmica. A maior amplitude térmica, a variação entre a máxima e a mínima temperatura no Brasil, encontra-se nesse clima aqui, chamado de clima subtropical. Tá? Assim, já falamos de 4 tipos de climas no Brasil. Vamos ver no nosso mapinha que temos mais 1, 2, tá? Podemos apagar aqui. Tá? Vamos voltar aqui no mapinha anterior. Muito bem. Tá? Temos um deles que é o chamado tropical litorâneo, certo? Que é o 5, e o tropical de altitude, que é o 6. Vamos bem rapidinho aqui, olha. Tá? Destacamos então o 5, que é a região, vamos escrever aqui, ó, região do litoral. Tá? Atenção aqui para essa região, podemos destacar inclusive, né, a região ali que tem a influência da Serra do Mar. Tá? Serra do Mar. Qual é o clima que temos nessa região aqui? É chamado de clima tropical úmido ou tropical litorâneo. Tropical úmido, olha aqui, uma informação importante, né? Ou também chamado de litorâneo. Esse clima dessa região da Serra do Mar, chamado de escarpa da Serra do Mar voltado para o oceano. Esse clima ele recebe uma umidade muito grande das massas de ar vindas do oceano, principalmente da massa tropical atlântica. Aqui ocorre um tipo de chuva chamado de chuva orográfica ou de relevo. Temos que ficar atento, né, a esses fenômenos todos. Bom, característica já podemos identificar a partir do que o clima me trouxe aqui. Aqui ele possui, tratando-se da região litorânea, altas temperaturas, certo? E obviamente aqui altos índices, tá? Índices de chuvas. Com destaque aqui pela influência da massa tropical atlântica, MTA. Beleza? Chegamos então ao nosso último clima. Alguns autores não trazem esse clima como um clima específico, né? Uma região no Brasil. Muitos mapas não trazem. Esse clima fica na região sudeste, tá? Sudeste, e é um clima que tem uma denominação chamada de tropical de altitude. Tropical de altitude. Quais são as suas características desse tipo de clima aqui? Olha só. A característica principal desse clima, desta região, tá, é temperaturas, um verão mais a menos, então chuvas regulares, tá, chuvas regulares, tá, verão. Vamos abreviar aqui, ó, verão, gente, verão fresco, como se diz. Quer dizer, o fator altitude, que está destacado aqui, o fator altitude faz com que as temperaturas, gente, nessa época, o verão seja mais fresco. Agora, é claro, né,
que o inverno é a região de serra, como se diz, né? O inverno é um pouquinho mais agressivo, né? O inverno, portanto, é um pouco mais frio, né, nessa região. Esse é um detalhe importante sobre esse clima chamado de tropical de altitude, em função exatamente da serra. A região de Petrópolis, Campos do Jordão, tem essa característica ali. Volto a chamar a atenção para o fato de que muitos professores não trazem este tipo de clima, tá? Porque alguns autores trazem, outros não, é uma pequena porção ali. Tudo bem? Mas, claro que os 5 mais importantes tipos climáticos, né, são interessantes nós ficarmos atentos. Bom, fechamos assim o nosso trabalho e eu queria deixar aqui, exatamente na tela, né, o nosso mapa do Brasil, onde nós indicamos os principais tipos de climas. Lembrando a você que não dá para esquecer das características mais importantes, e aí você tem que pensar da localização do Brasil, das linhas imaginárias que cortam o nosso país, linha do Equador, trópico de Capricórnio, tá? As massas de ar que atuam hoje é um tema muito interessante, e aí entender, né, um pouquinho sobre essa dinâmica aqui. Clima não muda, tá? Não muda de lugar e não muda as suas características, tá? O que muda são as condições de tempo, certo? Tempo muda, é uma porção de clima momentâneo, mas o clima não muda. Então ele vai ter sempre essa característica, certo? Com esses nomes aqui, é importante que você fique atento, identifique a região, tá? A região, o tipo de clima e as suas principais características. Fechou então? Beleza? Bom trabalho, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais.